Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Kerlin, sou mãe de 4 menininhas e 3 delas são trigêmeas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi estar grávida de trigêmeas. Então vamos lá. Quem me acompanha desde o começo pôde ver de perto, como foi esse processo. Porém, quem chegou agora ou quem tem curiosidade um pouquinho sobre o assunto, não faz ideia muitas vezes de como é e como foi pra mim estar grávida. Primeiro que foi um susto. Eu esperava estar grávida porque a gente estava tentando a segunda gestação, porém eu não esperava que fossem 3 bebês. É muito difícil de cair na real. Tem 3 bebês, gente, é muita coisa. Esse bebê A, dá pra ver ele maior aqui. Ele tá de ponta cabeça, já tem os bracinhos, as perninhas. O bebê B, que é esse aqui, ele se mexeu no ultrassom, mas ele tá assim de ladinho. Todo bonitinho. E o bebê C, que é esse aqui no cantinho, é esse aqui. Olha como já dá pra ver a estrutura mais ou menos do corpinho se formando. Bracinho, tem a perninha que tá enroscadinha aqui. Foi um susto porque eu nunca tinha feito nada de diferente no quesito de tratamento de fertilidade ou pesquisado alguma coisa sobre. E nem tinha vários casos de gêmeos na família, por exemplo. Tinha um tio-avô que era gêmeo e só. Nada mais. Então foi uma super surpresa pra mim. Eu não contava com isso. Não só eu, como meu esposo e a nossa família, todo mundo ficou chocado com a surpresa. Então a gente teve essa fase de assimilação. Essa palavra. A gente teve uma fase de adaptação para tentar realmente entender. Foi tenso, foi um susto. Logo que a gente descobriu a gestação, a gente já ligou pra família e falou: gente do céu, ora por nós. A gente estava muito assustado porque a minha saúde estava em risco e o dos bebês também, porque isso estava acontecendo com a gente. Então logo em seguida eu já publiquei no Instagram, que era um pouco mais pessoal na época, e compartilhei com os meus amigos e pedi muita oração, porque realmente aquilo era muito pra gente segurar sozinho. E eu tenho certeza que foi Deus que conduziu essa gestação do começo ao fim, com toda certeza, a não ter nenhuma complicação, tanto na gestação quanto no parto. E eu me sinto muito privilegiada porque eu não precisei fazer repouso no decorrer da gestação. Quando tem pessoas que às vezes grávidas de um bebezinho só, muitas vezes precisam fazer repouso. Não que era normal, mas que era comum isso acontecer numa gestação trigemelar. Então, eu meio que esperava que isso pudesse acontecer, sabe? Sobre a gestação em si, logo que eu descobri que eu estava grávida de trigêmeas, as médicas ficaram chocadas, né? Quando elas me viram e tal, porque é um caso raro de gestação trigemelar, é um pouco raro, e gestação trigemelar de bebês na mesma placenta, de crianças idênticas, é mais raro ainda. Um caso a cada 200 milhões de pessoas. A probabilidade disso acontecer comigo era pequena. E a médica me falou alguns aspectos positivos daquilo estar acontecendo comigo. O primeiro aspecto positivo que ela falou é que meu corpo já sabia gerar uma criança. Meu organismo já tinha passado pelo processo com a minha primeira filha, com a Ivy. Teve parto natural, foi uma gestação tranquila, e isso foi um grande aspecto que poderia ajudar e auxiliar com toda certeza na minha segunda gestação. Segundo aspecto positivo é que, pelo fato de eu não ter nenhum problema de saúde, de eu não fumar, não beber álcool, praticar exercícios, ser magra, ela falou que isso ajudava também na segunda gestação, pelo fato da questão da hipertensão e outras complicações que poderiam acarretar caso eu não tivesse uma saúde tão boa. Assim, né? Outro aspecto positivo que meus médicos me falaram naquele momento de desespero da descoberta era que a idade que eu tinha, eu engravidei das meninas com 31 anos, então era uma idade que não chegava a ser alto risco. A idade, o aspecto da idade. A gestação em si era de alto risco, mas a idade era um aspecto positivo porque eu não tinha passado numa faixa etária que as complicações no pós-parto e durante a gestação são mais comuns de acontecer. E o último aspecto positivo é que a minha gestação trigemelar
foi espontânea, ou seja, os médicos são mais positivos com esse tipo de gestação. O que eu estou querendo dizer é que uma gestação espontânea, o próprio corpo da mulher já se preparou para isso. É mais comum o corpo da mulher lidar com toda aquela situação, porque aquilo aconteceu de forma natural, de forma espontânea, e o organismo da mulher mesmo vai se adaptando nos eixos da gestação naturalmente. Pelo menos esses aspectos foram os aspectos que os meus médicos me falaram e me consolaram, né? Me acalmaram naquele momento. E realmente, isso eu acredito que pode ter contribuído para que eu tivesse uma gestação tranquila, apesar dos pesares. E vamos lá, vamos contar um pouquinho como foi esses pesares. Um dos aspectos positivos, como eu falei, é o fato de eu já ter tido uma gravidez prévia. Porém, para mim, pessoalmente, esse também é um aspecto negativo. Porque estar grávida de gêmeos ou trigêmeos ou gestação múltipla e ter um bebê, um outro bebê pequenininho em casa e estar longe da rede de apoio da família, isso sim é complicado. Que era a minha situação, eu tava sozinha com a Ivy, estava grávida de trigêmeas, passando muito mal. E enfim, eu tinha que lidar com toda aquela situação sozinha enquanto meu marido trabalhava. Foi uma fase muito difícil, muito difícil. Eu não tinha muita força. Eu tenho algumas fotos e vídeos desses momentos assim de desespero que às vezes eu filmava e falava, não acredito que isso está acontecendo comigo. Não tinha forças para comer, não tinha forças para levantar. Quesito de enjoo eu tive na minha primeira gestação, porém, ela demorou um pouquinho mais pra vir. O enjoo começou por volta das 12 semanas. Já na gestação das trigêmeas, o enjoo veio antes. Veio com 7 semanas, eu já tava com enjoo e era um enjoo muito mais forte. Assim, eu acordava com vontade de vomitar. Eu ia trocar a fralda da Ivy, o cheiro da fralda, o cheiro do xixi me dava vontade de vomitar. Isso que ela só fazia xixi na fralda. O cocôzinho ela fazia no vaso. Ou seja, era só fralda de xixi que eu trocava e já tinha vontade de vomitar. Era tudo. Tudo. Tomava água, dava vontade de vomitar. Fazia tudo, tudo eu vomitava. E eu tenho pavor de vomitar. Eu chorava toda vez que eu vomitava. E me pipocava todo o rosto também. Pelo fato de puxar muito sangue. Enfim, eu ficava toda empipocada, ficava com o rosto vermelho. E tava vomitando até quando não tinha nada no estômago pra vomitar. Eu não aguento mais vomitar. Não aguento. Peguei toda a comida, o restante do feijão que eu fiz pra Ivy. Temperei, fiz uma sopa pra comer, que eu achei que eu não ia vomitar. E daí eu vomitei toda a sopa. Agora não tem mais feijão, não tem mais nada. Que saco. Então eu fui internada algumas vezes durante a gestação pra poder tomar soro, pra poder tomar remedinhos e tal, porque realmente nada parava no meu estômago. Algumas vezes eu tive que chamar meu SOS, minha vizinha e amiga, pra me ajudar. Eu acordei, eu não tava conseguindo comer, a Ivy chorando de fome, eu não conseguia dar comida pra ela, não conseguia levantar, que eu tava prestes a desmaiar, eu tremia, gelada, e a minha vizinha veio ajudar a gente, deu comida pra minha filha, me deu comida também. Enfim, algumas situações, esses são alguns dos poucos exemplos de situações que aconteceram durante essa gestação pelo fato do enjoo ter sido muito forte. Enfim, eu vomitei em vários lugares. Muitos lugares. Inclusive eu tenho até alguns vídeos registrando isso. Quem aí já vomitou na Times Square? Levanta a mão. Esse enjoo, nossa, parecia uma eternidade. Durou das 7 semanas até praticamente o final da gestação. E eu tinha muitas dores. No começo nem eram dores, mas nem tanto. Era como se fosse uma gestação singular, uma gestação igual a da Ivy. E conforme elas foram crescendo, as dores foram aparecendo. Era muito peso.
muito peso, como se eu já tivesse de 9 meses de gestação da Ivy, porém já nas 20 semanas de gestação, nas 15 semanas eu acho. Foi muito cedo, eu já tinha essa sensação de estar prestes a parir. E minha respiração era muito curtinha, tudo me deixava ofegante, andar um pouquinho me deixava ofegante, pegar alguma coisa, levantar. Eu ia sozinha fazer os exames, fazer os ultrassons, na verdade sozinha não, eu ia com a Ivy. Muitas vezes tinha que subir escada, tinha que descer a escada, eu procurava o elevador, pedia ajuda, mas enfim, eu tava toda hora assim, parecia que eu tinha corrido uma maratona, mas não, só eram 3 bebês ali dentro. Nossa, foi muito diferente da Ivy. Da Ivy eu fiquei assim com falta de ar, mas não nesse nível. Nas Tri foi hard. A grávida sente muita fome, né? Porque o organismo tá trabalhando ali, tá fazendo bebê, gente. Tá fazendo unha, dedo, rim, pé. Então o seu organismo tá criando um ser humaninho. Então é muita coisa. Criar tanta particularidade ali dentro, então dá muita fome. Dá muita fome porque esse processo todo queima muita caloria e, enfim. Quando eu tava grávida das Tri, a fome era absurda, tudo, eu tinha vontade de comer tudo, ao mesmo tempo que eu vomitava com tudo. Então, você vive um dilema. E ao mesmo tempo que eu tinha fome e vomitava logo depois, e tentava comer de novo quando tava bem, e tentava comer e bolar um jeito pra comida parar no estômago, e tentava tomar alguns remédios, porém eu não podia tomar muitos remédios de enjoo. Já explicando, eu tomo remédio de enjoo que resolve, por causa da gestação das Tri. Com a Ivy eu conseguia tomar mais, mas tinha alguns remédios que a médica falou, se você conseguir evitar, melhor. Mas em últimos casos, toma o remédio. Então eu tentava evitar. Só que às vezes eu tomava o remédio e vomitava o remédio. Então eu ficava no ciclo, no loop eterno de tomar remédio pra cortar o enjoo e o remédio realmente parar na barriga, sabe? Era muito difícil. Eu não conseguia comer muito, porque como tava tudo apertado ali dentro com as trigêmeas, um pouquinho que eu comia já enchia o estômago. Então já dava aquela sensação de estufada, eu já tava estufada, só que fazia a digestão rapidinho, eu já tava com fome de novo, ou seja, toda hora me dava fome. E eu tinha que comer antes de me dar fome, porque se eu esperasse eu ficar com fome, eu enjoava e eu vomitava de novo. E vivia aquele ciclo. Enfim, eu tinha que estar o tempo todo comendo bolachinha, salgadinho, maçã e tudo. A outra coisa que eu tive na Ivy também, era dor aqui, ó. Tive muita dor aqui na costela, como se estivesse abrindo, que de fato é o que acontece, né? A gente abre tudo e eu tinha dor no quadril. Sentia meu quadril assim, ó, meus ossos meio que, né, se abrindo. E é o que realmente acontece com o corpo da mulher, né? Ele vai se ajustando pro nenê poder nascer, né? Não sabe que quando é parto normal ou cesáreo, o organismo vai se preparar para ter um parto normal. Você sente os ossos assim, sabe? Uma dor absurda. Desde os 6 meses de gestação, eu já não conseguia mais dormir. Então eu deitava assim na cama, sentava e tentava dormir. Eu cochilava, mas dormir mesmo eu parei, porque a dor era muito grande. Até por isso, quando chegou o momento certo, né? Eu não senti que eu estava entrando em trabalho de parto, porque já estava doendo tudo o tempo todo, então, né? A Ivy também amadureceu muito com a gestação. Ela era apenas um bebê, mas foi enquanto eu estava grávida das trigêmeas que ela começou a andar, aprendeu a andar, aprendeu a falar mais palavras mesmo, a começar uma conversa e tal, que até então ela falava apenas algumas palavras, mas não montava frases. Foi no decorrer dessa gestação. E foi no decorrer dessa gestação que isso foi acontecendo, sabe? Também aos poucos a gente foi se acostumando com a ideia de ter trigêmeas. No começo a gente achava que era trigêmeos, depois teve a descoberta do sexo. Ficamos super felizes pelo fato de já termos uma menina em casa. Porque a gente já sabia mais ou menos como lidar com aquela situação de ter menina. Com relação ao ultrassom, eu tive muito mais ultrassons com as trigêmeas do que com a Ivy. No Brasil, é comum ter bastante ultrassom durante a gravidez. Aqui nos Estados Unidos, não. Com a Ivy, eu acho que se eu tive 5 ultrassom, foi muito, viu? Como não era uma gestação de alto risco, nem de risco, nem nada, então eles fizeram o padrão de ultrassom que o seguro cobre, é pouquíssimo. É 4, 5, nessa média. Já com as trigêmeas, como estavam numa gestação de alto risco, elas precisavam ser monitoradas
mais frequentemente. Então, eles precisavam estar sempre sabendo se todos os corações estavam batendo, se todas as crianças estavam se desenvolvendo, os órgãos de cada uma delas, como estava, coração, pulmão, enfim, tinha que monitorar todo mundo. Tem alguns ultras que são rápidos, outros que são um pouquinho mais demorados, que eles precisam medir os órgãos do bebê, se tá tudo certo, todos os órgãos, se tá tudo desenvolvendo dentro do esperado. Esse ultra demora em média 1 hora e pouquinho por bebê, porque às vezes demora um pouquinho para calcular, dependendo da posição do bebê. Enfim, com as trigêmeas eu demorei, né, 4 horas e pouco, 4 horas e meia, na verdade. Porque era difícil achar uma posição delas, era difícil medir, e não só pelo fato de serem 3, mas que como demora uma média de 1 hora cada para você ver o órgão, então via de uma, depois via de outra, depois chegava na outra, uma delas entrava na frente, daí tinha que mudar de posição, eu não levantava, tentava mexer para tentar ver, enfim, era um desafio. Depois, quase no final da gestação, minha irmã veio para ajudar, então ela pôde ficar em casa com a Ivy, o que foi muito bom, porque era muito difícil, era muito tempo para um bebê ficar ali, sabe? Ela começava a chorar e tal, eu não tinha o que fazer, eu tentava segurar no colo, tentava acalmar, mas eu tinha que fazer ultrassom e não tinha com quem deixar ela. Enfim, foi uma super ajuda quando a família pôde vir no finalzinho da gestação. E no começo do ultrassom, numa foto de ultrassom a gente conseguia ver as 3, mas conforme elas foram crescendo, não era mais possível ver numa única tela de ultrassom todas as 3. Então, conseguia uma em cada uma, a gente não conseguiu mais fotos das 3 num único ultra, sabe? Mas, né, fato, só uma curiosidade. Minha barriga cresceu muito, tipo, muito. Não cresceu igual a grávida de Copenhague. Eu engravidei logo depois que ela, então eu fiquei muito assustada quando eu vi as fotos dela, porque eu pensava, tipo, caraca, é isso que me aguarda. Porém, minha barriga não cresceu daquele jeito, acho que talvez pelo fato de ser 3 meninas, dela era um menino e 2 meninas. Eu vivia passando óleo na minha barriga, vitamina E, óleo, creme, passava de tudo na minha barriga pra não dar estria, pra não, né, explodir. E passava o tempo todo. Sempre que eu tava em casa, eu tava com a barriga de fora, porque ela tava toda melecada. A Ivy encostava em mim, já ficava com cabelo, com óleo, coitadinha. Vivia com o cabelo meio oleoso, assim, porque ela me abraçava, muitas vezes encostava na minha barriga melecada. A grávida de bebê é surreal. Parece que, tipo, um alien vai sair, assim, de dentro de você e vai rasgar, assim, pra fora a sua pele, assim. Vai falar, tô aqui. Mais ou menos isso. E com as trigêmeas eu sentia, tipo, várias coisas. 3 diferentes, 3 aliens diferentes. Era muito surreal. Às vezes uma mexia aqui, outra mexia aqui em cima, outra aqui. No começo mexiam mais, depois o espaço ficou muito pequeno ali dentro. Ficou muito reduzido, então elas não conseguiam mexer muito, mas mexiam bastante ainda. E era uma coisa, a barriga ficava em formato, sabe? Uns formatos muito bizarros. Como eu tava sempre passando mal, não tinha muita vontade e tal, eu tenho registros, mas não tenho muitos registros. Que eu tava sempre morta na cama. A gente tinha que estar sempre em constante alerta, porque qualquer coisinha diferente, qualquer sinal, eu tinha que correr pro hospital. E como saber, né, se todas estão mexendo? Às vezes parecia que todas estavam mexendo. Eu sabia exatamente onde cada uma tava, mas às vezes eu ficava, gente, peraí, essa daqui de cima, que no caso era a Claire não tá se mexendo, eu só sentia a Lana e a Brenda se mexendo hoje. Então eu tinha que ficar calculando. E daí qualquer coisa assim eu tinha que correr pro hospital e fazer exame e ver se todas realmente estavam com o coração batendo, estavam se mexendo, estavam bem. Mas de modo geral, eu posso dizer que a minha gestação trigemelar foi tranquila, graças a Deus. Foi uma bênção, um grande presente de Deus isso. Consegui ir andando até na sala de parto, consegui continuar com as minhas consultas e tal, com a vida normal, até o momento delas nascerem. E isso foi uma super bênção, porque muita coisa podia ter dado errado. Tinha 3 vezes mais chances, né? Às vezes uma nascia bem, a outra se demorasse um pouquinho mais, podia ter tido alguma complicação. E a terceira, então, que ficasse lá por último, a chance de faltar para ela era bem maior do que das outras, enfim. Deus foi muito misericordioso, graças a Deus, e todas vieram com saúde. A gestação foi tranquila. É difícil, é tenso, é preocupante, sim.
Porém, o fato de você ver todas elas ali dentro, sabe, pelo ultrassom, você sentir isso, ter o privilégio de ver isso, eu me sinto muito, muito privilegiada. É uma bênção muito grande e eu me sinto... eu não consigo explicar. Eu me sinto muito, muito escolhida por Deus pra ter tido as minhas filhas, as minhas trigêmeas. Outras pessoas também têm trigêmeos. Todo filho que a gente tem, claro, a gente tem que ficar feliz, tem que ficar grato a Deus. Mas pelo fato de ser uma coisa muito diferente, uma coisa que eu nunca imaginei viver, e Deus me concedeu esse presente, então eu só tenho a agradecer, claro. Enfim, foi isso. Um outro momento eu falo como é que foi o parto e tal. Eu sei que a minha gestação, o objetivo era levar a gestação até 34 semanas, ou seja, 8 meses. Mas eu entrei em trabalho de parto exatamente uma semana antes, com 33 semanas. Outro dia eu conto como é que foi esse momento, esse dia e essa experiência. Mas por hoje eu posso dizer que estar grávida de trigêmeas é desafiador. Te deixa muitas vezes com medo, mas com certeza as alegrias compensam qualquer sofrimento que você possa ter. Foi difícil, mas foi gratificante e recompensador. Hoje, olhando pra trás tudo aquilo e vendo, gente, deu certo. Passou a fase difícil e hoje a gente pode colher os frutos, né? Que são as trigêmeas aqui com a gente. Saudáveis, que é o que interessa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei falar rápido, mas eu falo muito, então é difícil. Se você já passou por uma gestação de múltiplos, deixa aqui nos comentários se a sua experiência foi parecida, se você teve enjoo ou não, o que você achou desse vídeo, enfim. Vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!